muito bem-vindos ao Papo Dominante de hoje. E hoje, tô trazendo um tema aqui que tem o poder de mudar seu jogo. E tem o poder de mudar o seu jogo por quê? Tem o poder de mudar o seu jogo porque tem o poder de mudar a forma como você enxerga a você mesmo. É profundo agora, né? Então, mas muito obrigado. E Iane Silva, 95. Muito obrigado, sejam muito bem-vindos. E o tema do vídeo de hoje tem o poder de mudar seu jogo, por quê? Do que nós vamos falar? O que eu quero passar? Que mensagem que eu quero passar para você hoje? A mensagem é a seguinte: torne as tarefas entediantes parte da sua rotina. Abrace a sua rotina. Carlos, por que você está falando disso? Porque o que acontece? Hoje, a gente vive numa era de redes sociais. Muito bem. E estamos no Instagram, né? E quando, pelo menos para mim, aparece, eu sigo um pessoal de esporte, e aparece o povo com umas rotina maravilhosa e tal, e fazendo um monte de loucura, só tem faixa preta aqui. O único faixa branca do Instagram sou eu, que quando eu posto meus treinos aqui, eu posto eu caindo, eu errando. Do resto, só tem faixa preta. Muito bem. E qual que é o ponto? O ponto é o seguinte, filho, para você chegar no nível de faixa preta em qualquer coisa, o tédio vai fazer parte da sua rotina e você precisa abraçar isso. Porque se você não abraçar isso, não adianta, você não evolui. Tá bom? E assim, as atividades repetitivas, elas são a maior parte do tempo. Vou dar um exemplo para você. E coloca aqui para mim, você que está me vendo, se você tem filhos, principalmente crianças pequenas, tá? A rotina, fazer a mesma coisa todo dia, dar banho nas crianças, escovar os dentes, dar comida, essas coisas. Você vai fazer isso todo dia. Você vai fazer isso todo dia e você vai fazer isso todo dia por um bom tempo. Tá bom? Então, por que eu tô falando isso para você? Porque qualquer resultado que você queira, qualquer um, tá bom? Qualquer um, não importa. Você vai precisar mudar seus hábitos. Muito bem. Só que tem um detalhe. Você vai precisar mudar seus hábitos e você vai precisar repetir o mesmo comportamento durante um tempo. Repetir, não uma repetição mecânica, mas uma repetição intencional. E isso é um tema com uma outra live que eu quero, que eu ainda vou fazer isso para você numa outra live, porque esse é um negócio profundo. Muito bem. E hoje, principalmente por conta das redes sociais, a gente vê muita euforia nos vídeos. Então, euforia, pico de motivação, aquela coisa toda, isso é um pico. Este é o ponto. É um pico e você não se mantém no pico o tempo todo, tá? E se você se você condicionar a sua evolução a você estar com vontade, você está perdido, entendeu? Então ontem, para quem entrou aqui ontem eu falei sobre você construir uma rotina que sirva para você nos dias ruins. Por quê? Eu não conheço você que está me vendo aí, mas é muito provável que você começou alguma coisa nova, tá? Ser um hábito novo, seja ir para academia, ler, seja o que for. E se você não manteve esse hábito, é muito provável que você não manteve porque o teu hábito não sobreviveu a um dia ruim. Ele não sobreviveu, e ontem aqui em São Paulo estava frio e chovendo logo de manhã. E se você vai começar alguma coisa num dia ruim, é muito provável que você não comece. Ou se você estruturou a tua rotina para que ela funcionasse só num dia bom, você está perdido. Então, qual que é o ponto aqui? O ponto é você evoluir, mesmo que você não esteja num dia bom, tá? E para você fazer isso, você vai precisar abraçar o tédio, você vai precisar fazer com frequência aquelas atividades entediantes e atividades repetitivas. Sim, você vai, tá? E quanto mais cedo você pegar isso e tornar parte da sua rotina normal, mais rápido você chega onde você quer. Por exemplo, é muito provável que você não precise de motivação para escovar os dentes. Você vai e escova, entendeu? Então, o que eu quero dizer para você? Que seja
a área que for, seja leitura, seja atividade física, seja fazer marmita, seja estudo, seja o que for, não importa. O que você vai precisar fazer? Você vai precisar montar uma rotina com as atividades chatas, sim, chatas, mas que são necessárias. Vou dar um outro exemplo para você. Um dia eu estava indo para casa da minha mãe e eu passei na frente de uma garagenzinha onde eu acho que é um salãozinho de uma igreja protestante, né? Tem toda a cara de igreja e tal. E ali, por que eu estou te contando isso? Porque ali, quando eu passei na frente, tinha um menino praticando violino. E eu vou falar para você, tava horrível. Tava horrível. Dava para ouvir da esquina. E eu pensei, meu Deus do céu, esse menino tá torturando o instrumento. E ele tava com o professor do lado. Eu passei, eu olhei em frente e o menino tava com o professor do lado. E eu pensei, Carlos Henrique, o professor tá ali, ele sabe o que ele tá fazendo. Então o que que acontece? O menino tá praticando. Tá ruim? Não, tá péssimo. O instrumento estava sofrendo, mas ele tá praticando. E essa prática, que é ruim, que é chata e é torturante para quem está ouvindo, essa prática, ela é necessária. Ah, o menino estava com cara de feliz? Não. Mas muito provavelmente o professor falou, filho, você quer tocar peças maravilhosas? Você tem que passar por isso, você tem que passar por isso aqui. Você precisa passar por isso, tá? E para você que está chegando agora, do que a gente vai falar hoje, tá? Do que eu estou falando hoje para você? Eu estou falando de um tema extremamente importante. Eu estou falando para você abraçar o tédio, para você fazer aquilo que é chato, que é repetitivo. Por quê? Porque só assim você evolui, só assim você estabelece esse hábito novo que você precisa estabelecer. E eu vou falar uma coisa para você que eu quero que você guarde no fundo do seu coração, tá? Talvez você nunca tenha ouvido dessa forma, mas eu vou te passar assim. Aquilo que você quer, a vida que você quer, está limitada pela vida que você tem. Eu vou reformular. A vida que você quer está limitada pelos hábitos que você tem. Então, se você quer uma vida nova, você precisa estabelecer hábitos novos. Se você quer um resultado diferente, você precisa de hábitos diferentes. E para você estabelecer este hábito diferente, você precisa passar pelo vale, não sei, vamos colocar assim, por este período. O James Clear chama isso de platô do potencial latente. O que é isso? É aquele período que você faz e você não vê resultado. Tá bom? Que nem o menino do violino, que estava horrível de ouvir, mas eu não sou treinado, eu não conheço violino. O professor que estava do lado dele, estava corrigindo no detalhe, tipo, faz assim, faz assado. O meu ouvido é leigo, mas ele estava com um expert do lado dele, entendeu? E é a mesma coisa para você. E olha só, para você que está me vendo, se você está me vendo agora, tem alguma coisa na sua vida que você quer mudar, que você quer melhorar, né? Que você quer evoluir, você quer ganhar mais dinheiro, emagrecer, melhorar relacionamento, seja o que for. Tudo o que você quer, tá? Passa pela mudança de hábito. E olha só, vou dar um outro exemplo para você. Eu tô aqui fazendo essa live, estou em processo, isso aqui é um teste, tá? Porque toda quinta-feira no YouTube tem, quinta-feira agora, 18 horas, live dominante. Que eu pego um tema e eu aprofundo esse tema e eu fico, mais ou menos, a live dominante dura 1 hora. Muito bem. O que eu tô fazendo aqui? Isso aqui é um bate-papo. É uma live porque o formato é live, mas é um bate-papo. Tô aqui batendo um papo, vim pegar uma ideia aqui com você e tô batendo um papo com você sobre isso. E eu quero que você tenha... tô aqui com a minha cola. Tô aqui com a minha cola para não me perder nos devaneios. Mas uma ideia que me ocorreu, uma frase que mudou a minha vida, foi o seguinte. Eu ouvi alguém falar, não me lembro quem, mas a pessoa falou assim: todo profissional tem treinador. E aí eu falei, caramba, é verdade. Todo atleta profissional, todo cara que é world class, que é topo, ele tem um profissional. Ele tem um treinador. E o que o treinador faz? O treinador faz com que ele repita: fulano tá ruim, faz de novo, e treina. Eu li no livro O Poder do Hábito,
tá? Do Charles Duhigg. E tem um capítulo nesse livro que ele fala sobre o Michael Phelps, que esse livro eu acho que é de 2011, 2012, foi logo depois que o Phelps ganhou aquele monte de medalha. E o Phelps, ele tinha uma rotina foda, ele ficava 8 horas por dia dentro da piscina. E salvo engano, isso está no livro, não lembro se está no livro, mas eu vi do Michael Phelps, que ele treinava inclusive aos domingos. Então ele treinava 7 dias por semana, inclusive aos domingos. Por quê? Porque ele achava que ele treinando de domingo ia dar uma vantagem para ele, né? E por que eu estou trazendo isso para você? Porque eu quero que você veja a você mesmo, imagina como um atleta de elite. Pensa assim, puxa, eu sou um cara de elite, eu vou cuidar de mim como se eu fosse um atleta de elite. Vou responder pro Renato aqui. Renato, a rotina é esmagadora e haja resiliência. Renato, lembra, não começa com força. Se você começar com muita força, você quebra, tá bom? E você acompanhando meus conteúdos, eu vou ajudar você, eu vou todo dia aqui e também no YouTube, passar conteúdo para que você estabeleça, tá, uma rotina que se encaixe na sua vida. Porque tem um detalhe, é muito provável, eu não sei, eu vou chutar aqui, tá? Mas é muito provável que o Michael Phelps não tenha começado com 8 horas por dia. Talvez ele tenha começado com uma. Talvez ele tenha começado com 1, 3 vezes por semana. Muito bem, Renato. O Poder do Agora e Hábitos Atômicos. São ótimos. Tem um outro livro muito bom. Tem mais 2 livros, Renato, muito bom. Caso você goste dessa literatura. Tem um chamado Micro Hábitos, de um autor chamado B.J. Fogg. E um chamado Melhor que Antes, de uma autora chamada Gretchen Rubin. Muito bons livros sobre hábitos. Tá bom? Beleza? Muito bem. Então, voltando aqui. Para você, se você está me vendo agora, tem alguma coisa na sua vida que você ainda não tem, que você quer. Muito bem. E isso que você quer vai vir como? Vai vir pela mudança de hábitos. Beleza? Beleza. E incluindo, junto com a mudança de hábitos, o que é que nós temos aqui? Nós temos a repetição. Mas aí é uma repetição um pouco diferente. Você tem a repetição e você tem o que se chama de iteração, que é mais ou menos o seguinte. Eu vou repetir, mas eu vou repetir melhor. É mais ou menos o seguinte, tá bom? Muito bem. Por que eu estou trazendo este tema para vocês hoje? Eu estou trazendo porque normalmente as pessoas erram. Exclusive eu, tá? Ops, deixa eu ver se eu não mexo no microfone. Muito bem. As pessoas erram, inclusive eu. E eu vou comentar aqui com você dos erros que eu cometi. E se você já viu algum conteúdo meu, todo conteúdo eu falo dos erros. E eu sou a melhor pessoa para você que está me vendo aprender essas coisas aqui, sabe por quê? Porque eu cometi todos os erros, todos, tá? Eu cometi todos os erros que eu comentar com você foram erros que eu cometi. Então eu falo com propriedade, normalmente, tá? Erro número 1, a gente esperar pela sensação de motivação, tá? E por que isso é um erro, tá? Porque normalmente, seja o que for, tá? Seja o que for. Seja relacionamento, seja trabalho novo, seja academia, seja o que for. Em tudo que você começar, você normalmente vai começar cheio de energia. Você vai começar cheio de energia, cheio de vontade. Não, agora eu vou e tal. E o que acontece? A motivação passa. A motivação passa. E a motivação, ela passa com tudo. Ela não passa, ela passa, eu vou falar pra você, ela passa com tudo. Ela passa com relacionamento. Eu já vi algumas pessoas falando, tipo assim, meu relacionamento caiu num marasmo, caiu numa rotina. Não, filho, seu relacionamento não caiu numa rotina. O que aconteceu? A motivação, a empolgação passou. Tem um livro, Renato, você tá aqui ainda? Vou te recomendar outro livro. Tem um livro muito bom chamado Nação Dopamina. E a autora Anna Lembke, ela fala da dopamina no nosso cérebro. E ela fala que quando a pessoa está apaixonada, sabe quando você está aquela sensação de apaixonado? Se você pegar uma pessoa que está apaixonada e uma pessoa que cheirou cocaína e botar as duas naquele exame que acho que é ressonância magnética, tá? Você não tem diferença. É a mesma coisa. Beleza?
Só que qual é o ponto? O ponto é o seguinte, o teu cérebro se acostuma com o novo deixa de ser novo. Entendeu? Então, com tudo, com o relacionamento, e ela falou que com o relacionamento dura em torno de 2 anos, aquela paixão, aquela coisa, aquela loucura, dura 2 anos, depois passa, depois cai numa rotina. E se você não tem maturidade para entender isso, você vai pular de um relacionamento para o outro, porque todo relacionamento vai cair numa rotina, seja ele qual for, seja de parceiro amoroso, seja de pai e filho, todo relacionamento, seja de trabalho, vai cair numa rotina. E a rotina é extremamente importante. Então, erro número 1. Puxa, a gente espera pela sensação de motivação e tal, e aí a gente não age. Ou então a gente só age enquanto tem essa sensação de empolgação. Só que ela vai passar. Beleza? Então, quando você está na sensação de empolgação, na motivação, você faz coisas difíceis. Então você pega um livro para você ler, você gosta muito do assunto, você consegue ler 20 páginas. Só que qual é o ponto? Você não consegue ler 20 páginas todo dia. Esse é o detalhe. Entendeu? Você não consegue fazer todo dia. E o que manda é fazer todo dia. Então, uma analogia que eu uso, e eu uso normalmente com pessoas mais novas, que é o seguinte, eu pergunto, fulano, você toma banho todo dia? Normalmente as pessoas me dizem que sim. Tá. Quanto tempo leva seu banho? Sei lá, de 15 a 20 minutos. Tá. Se você ficar 6 dias sem tomar banho, se tomar banho só os domingos, durante 3 horas, vai ajudar? Não. Por quê? Porque o banho é uma coisa que você precisa fazer todos os dias. Um pouco, mas todo dia. Beleza? Beleza. Então, a empolgação, no início, ela faz com que você faça muito de uma vez só. Só que esse muito você não sustenta. Beleza? Erro número 2. Erro número 2 foi mais ou menos o que eu comentei com você ontem, que o erro número 2 é o seguinte, é você criar uma rotina que só funciona para o dia bom. Então, é uma rotina que só funciona quando você dormiu bem, quando você não pegou trânsito, quando o seu dia foi tranquilo. O que vai acontecer com essa rotina? Filho, no primeiro estresse ela vai quebrar. E quando a sua rotina quebrar, você vai quebrar junto. Então, você precisa montar a sua rotina de uma forma que aconteça o seguinte, que ela seja flexível, que ela seja não necessariamente uma rotina forte, mas uma rotina antifrágil. O que é isso? A sua rotina antifrágil, ela vai ficar mais forte com a dificuldade. Então, a dificuldade não vai te quebrar, a dificuldade vai te deixar mais forte. Você é flexível. Então, quando você monta de um jeito, tá, que você consiga adaptar, aí beleza, tá? Outro erro que as pessoas cometem, elas montam não necessariamente uma rotina perfeita, mas uma rotina muito grande no início. Isso é um erro. Eu comentei ontem, não sei se você estava aqui, mas eu vou falar aqui novamente. Uma pessoa próxima a mim, que não tem o hábito de ler, e eu falo, fulano, olha, se você ler um livro a cada 2 meses, tá? E deste livro que você leu, e é porque ele veio me trazer um livro, olha, eu tô lendo o livro tal, e eu falei, tá bom, me diga uma ideia que você tirou desse livro e aplique na sua vida. Ao longo de um ano, são 6 grandes ideias. Imagina a sua vida, tá? Com 6 hábitos diferentes, com 6 ideias diferentes que você possa aplicar. Olha a diferença, tá? Que isso vai fazer na sua vida, tá bom? Outro erro que as pessoas cometem elas confundem disciplina com pico de intensidade. Como assim? Olha só, tem um monte de vídeo motivacional na internet, um monte das pessoas fazendo as coisas mirabolantes, fazendo, né? Eu gosto de CrossFit, não faço, tá? Mas eu gosto de ver. E tem um pessoal fazendo umas coisas foda. Eu já fiz uns 2 treinos de CrossFit, bem simplesinho, bem fraquinho, treino faixa branca. Fiquei moído, fiquei arrebentado no outro dia, entendeu? E aí eu vi aquele treino e falei, cara, isso aqui não é sustentável. Isso aqui não é sustentável. E uma coisa
que tem uma live no YouTube sobre isso, sobre disciplina. Mas eu vou falar para você aqui o seguinte: disciplina tá na sua facilidade, tá na estrutura, tá no sistema que você monta para você. Eu tô em processo de eliminar 10 quilos, tá? Eu criei um sistema de alimentação para mim. Então, eu preparo toda a minha comida bonitinha, né, de final de semana, e eu vou comendo ao longo da semana. Eu sou disciplinado? Não. Eu tenho um sistema que funciona para mim. Então, o meu sistema deixa fácil. Por quê? Porque eu não me exponho à tentação. Eu levo a minha comida. Se eu, todo dia, almoçasse num restaurante diferente, ia ficar muito mais difícil de eu ser disciplinado. Por que que ia? Porque eu ia estar me expondo. Entendeu? Então, por que que isso é um erro? Porque nós temos pensamento de longo prazo e pensamento de curto prazo. Muito bem. A intensidade é uma estratégia de curto prazo para você resolver uma situação pontual. Ela não é uma estratégia de longo prazo. Por quê? Porque você vai cansar. Você vai cansar. Você vai cansar. Então, você precisa levar em conta que você vai cansar. Você precisa levar em conta que vai ter aquele dia que você vai estar cansado. Exemplo para você, sexta-feira. Não, hoje é terça. Que dia que foi? Deixa eu pensar. Ontem fui pra academia aqui do prédio. Tava lotada a academia. Tava cheia. Tava lotado. Por quê? Porque é segunda-feira. Dia internacional da dieta e da academia. Muito bem. Sexta à noite eu tava na academia. Tava vazia. Por quê? Porque muitas vezes aquela empolgação do início da semana acabou. A pessoa cansou. De repente ela teve uma semana cansativa. Então, a minha estrutura, tá, que eu montei, faz com que eu consiga levar a minha disciplina, entre aspas, até a sexta-feira, até o sábado. Então, lembra, pico de intensidade, algumas vezes é necessário? Sim. Vou dar um exemplo para você. Você está andando, você vai pegar o ônibus, aí você vê o teu ônibus chegando, você dá uma corridinha. Você consegue fazer isso? Consegue. Você dá uma corridinha para você pegar o ônibus. Agora você correr todo dia para pegar o ônibus, aí já quebra as pernas. Entendeu? Então, e antes que eu esqueça, preciso passar esse pensamento aqui para você. Se você acompanha o meu conteúdo só tem um foco. O meu conteúdo tem o foco do longo prazo. Tá bom? Então, hábito, ele é uma estratégia de longo prazo. Não é um hackzinho de curto prazo. Não é uma dieta para você chegar em forma no verão. Não. É uma reeducação alimentar para você chegar saudável. Levar saudável para o resto da sua vida. Quanto mais longe você conseguir pensar, mais fácil, melhor é o teu resultado no curto prazo. Se você for nos destaques aqui do Instagram, eu comecei, vai fazer 6 semanas agora, uma reeducação para porque eu tô produzindo conteúdo faz um ano. Em um ano eu ganhei 10 quilos, é minha meta. Meu objetivo é eliminar 10 quilos até o final do ano, os 10 quilos que eu ganhei. E eu tô fazendo as coisas e postando os resultados aqui. E eu tô indo devagar. Por quê? Porque eu estou reestabelecendo, vamos colocar assim, hábitos novos. Hábitos que eu perdi enquanto eu estava produzindo conteúdo. Eu não sabia fazer isso que eu estou fazendo aqui. Então eu precisei aprender a fazer. Beleza? Então vamos lá. Os erros que eu comentei com você. Depender de motivação. Você criar uma rotina que seja... Estou de olho aqui no relógio só para não estourar muito tempo. Isso aqui é rapidinho. Então, uma rotina que... Primeiro erro, depender de motivação. Você criar uma rotina que tem que dar tudo certo, depende de um dia maravilhoso para chegar. Adriana, querida, seja muito bem-vinda. Você estava ontem aqui, né? Seja muito bem-vinda. Então, primeiro erro, depender de motivação. Você criar uma rotina que seja só para os dias bons. Você começar muito grande e você confundir, tá? E o que eu já confundi muito, disciplina com pico de motivação. Por que que é um erro? Porque a tua motivação vai passar.
tá bom? Então agora, vou dar para você aqui um passo a passo. Para quê? Para você sair dessa live, desse bate-papo, tendo uma ideia de como você aplica, tá bom? Esses conceitos. Para você que chegou agora, Adriana, qual que é o tema da conversa de hoje? O tema da nossa conversa de hoje é o seguinte: abraça a rotina, abraça o tédio. Beleza? Deixa eu ler um comentário aqui que a Juliana colocou. Juliana Souza, deixa eu ver. Quando eu consigo ver isso em um dia, sinto uma sensação de felicidade. Quando não faço, me sinto muito mal e tudo parece que dá errado. Juliana, querida, já vou dar uma solução agora para você. Ó, Juliana, imagina que seja um jogo, tá? E você precisa deixar fácil de você ganhar. Então, pelo que você está me dizendo, só por esse pouquinho que você colocou aqui, tá? Eu tenho a sensação que você deixou difícil para você mesma. Em que sentido? Você colocou, talvez você tenha incorrido num dos erros que eu comentei agora há pouco. Por quê? Porque ou você deixou a sua disciplina muito... Você está dependendo da motivação. E lembra, imagina, vou ver uma analogia, essa analogia não é minha, essa analogia é de um cara chamado B.J. Fogg, do livro Micro Hábitos. Mas imagina a motivação como um amigo festeiro que você tenha. Então você tem uma amiga festeira tal, né, que te chama para festa, mas que você não pode confiar nela quando você precisa. Tipo, você fala: fulana, você me encontra no aeroporto? Ou você empresta um dinheiro e você pede para ela te pagar e ela não te paga, entendeu? É uma pessoa que tem muita energia, mas não dá para você confiar. É exatamente isso que a motivação faz com você, tá? Então, Juliana, querida, pensa não em disciplina, pensa em consistência. E a disciplina é uma coisa que você começa com pequenas áreas da sua vida. Para você que está vendo agora, manda para mim aqui, manda aqui no chat uma área que você queira ser disciplinada e eu vou passar um passo a passo especialmente para você. Manda aqui para mim. E agora que estamos já se encaminhando aqui para o final desse bate-papo, eu vou deixar um passo a passo para você que você consiga, para você que está me vendo, que você consiga aplicar ele hoje na sua vida. E passa por uma mudança de mentalidade. Mudança de mentalidade em que sentido? No sentido do que você exige de você. Olha só, hoje eu estou pesando 107 quilos, eu cheguei a 123. Eu fiquei 6 anos com esse peso. E por que eu fiquei? Por que eu fiquei com esse peso? Porque eu exigia coisas de mim que eu não estava pronto. Eu exigia, por exemplo, que eu fosse para academia 6 dias por semana. Cara, eu não estava pronto para isso. Então, o que você precisa entender? Que você, dependendo do hábito que você quer estabelecer, você está começando. Outro exemplo claro, isso aqui que eu estou fazendo. Eu quero transformar esta atividade num hábito. Todo dia, 6:30 da tarde, vim aqui trocar uma ideia com você. Ponto. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou deixando fácil. Eu estou transmitindo isso aqui direto do meu celular. Eu não montei computador, não montei nada, botei uma luz aqui num tripé, prendi o meu celular, eu estou fazendo da maneira mais fácil possível. Tá? Da maneira mais fácil. Beleza? Então, passo número 1. Uma coisa você precisa entender. Que nem sempre você vai sentir vontade de fazer o que quer que você tenha se determinado a fazer. Nem sempre você vai sentir vontade. Primeiro ponto, tá? Por quê? Porque se você pensa assim, puxa vida, não, eu vou sentir vontade. Não, beleza. Eu vou sentir vontade. Não, eu vou começar, porque tudo que a gente começa cheio de empolgação. Tudo, tá? Eu vou contar uma coisa aqui pra vocês. Tem uma amiga minha, que ela estava recém-divorciada e ela começou a namorar um cara do Rio de Janeiro. E ela estava toda motivada e tal. As primeiras semanas ela ia pra lá ver o cara vinha pra cá ver ela. Aí passou o primeiro mês. Aí passou o segundo mês. No início não tinha problema nenhum. Ela ia pro Rio, pegava o avião e tal. E não sei o que, mas aí ficou cansativo. Não é que ficou cansativo. A motivação passou. Durou 3, 4 meses, o namoro dela acabou. Por quê? Porque a empolgação passou. Ficou difícil. Então, para você que está me vendo agora,
Muito bem. Qualquer atividade, qualquer uma que você queira transformar num hábito, saiba que nem todo dia você vai ter motivação. Ponto. Principalmente se for no final da semana. Ó, final de semana passada, eu estou transformando, desenvolvendo o hábito de fazer musculação 3 vezes por semana. E na sexta-feira eu vou falar pra você que tava difícil. Tava difícil porque eu tava cansado já. Tá, eu já tava cansado, então. E aí, o que eu faço? Aí você faz o passo 2. Então, passo 1 é aceitar que você nem todo dia vai ser o dia que você vai estar feliz, motivado e tal. Muito bem. Passo 2. Você vai começar pequeno. Pequeno como pequeno? Pequeno. No meu caso, tá? Eu estou desenvolvendo o hábito de fazer musculação. Muito bem. Qual é o meu pequeno? O meu pequeno não é fazer musculação. O meu pequeno é ir para academia. Então, o meu compromisso, que eu coloquei para mim mesmo, para mim, Carlos Henrique, lindo, maravilhoso. É assim que eu falo comigo mesmo. É assim, Carlos Henrique, lindo, maravilhoso. Você só precisa ir para academia, chegar lá, tomar um copo d'água e vir embora. Só isso. Você precisa treinar? Não. Você só precisa ir e tomar um copo d'água. Então tá. Aí eu vou. Mas aí eu já tô lá. Então eu vou fazer, já que eu tô lá, né, porque a parte mais difícil é sair de casa, já que eu tô lá, eu vou fazer um treino fofo. O que é um treino fofo? Um treino fofo é um treino simples, é um treino fácil. Eu tô começando, então, eu faço um treino de corpo inteiro, não. Eu tô fazendo, até semana passada, eu tava fazendo, tipo, um dia superior, um dia inferior. Aí, o último treino eu fiz superior, 3 séries de 15, ponto. 20, 25 minutos, eu acabei, eu tô fora. Acabou. Fácil, tranquilo. Então, você que está me vendo, Juliana, você que está me vendo, você que está me vendo, você vai pegar esta atividade que você quer transformar num hábito e você vai começar pequeno. E uma sugestão para você, tá? Para vocês, para todo mundo, escolha uma coisa. Uma coisa. Então, de repente, eu penso assim, e eu estou em processo, tá? De fazer exatamente isso que eu estou te falando. Imagina que você pensa assim, puxa, eu quero ser uma pessoa organizada, eu quero desenvolver o hábito da organização. Então tá, eu vou começar por onde? Eu vou arrumar o escritório? Não, eu vou arrumar uma gaveta aqui do meu gaveteiro. Uma gaveta? Não, uma gaveta bom. Eu arrumo uma gaveta. Aí no outro dia meu gaveteiro tem 4 gavetas. No outro dia eu arrumo a segunda gaveta. No outro dia eu arrumo a terceira gaveta. E devagarinho, olha só, eu estou desenvolvendo este hábito. Legal. Só que este hábito eu começo a levar para as outras coisas. Então, eu sou uma pessoa organizada. Como é que uma pessoa organizada lida com a carteira? Puxa, eu começo a organizar. Eu vou começando, olha que interessante. Eu vou organizando aos pouquinhos. Então, por que eu estou te contando isso? Porque no momento em que você deu um passinho pequeno, você não precisa de motivação. Eu tenho um hábito de fazer uma flexão de braço todo dia de manhã. O dia que eu estou cansado, como hoje, eu fiz 2. O dia que eu estou bem, como ontem, eu fiz 20. Mas meu baseline, não. A minha meta é uma. Simples assim. Aí você pode me dizer, Carlos, mas isso não funciona. Eu vou dizer para você, funciona. Funciona. Por quê? Porque você vai se sentir bem com você mesmo, tá? E do momento em que você se sente bem com você mesmo, você vai subindo aos poucos, beleza? Eu não coloco uma meta, porque ontem eu consegui fazer 20. Legal, mas hoje eu tava zoado. Eu não ia conseguir fazer 20 hoje. Então hoje eu fiz 2. Mas a minha meta era 1, então ainda assim eu tô ganhando, tá bom? Beleza? Passo 3, olha só. Passo 1, você vai aceitar, você aceitou, que nem sempre você vai ter vontade. Passo 2, você vai começar pequeno, muito, muito, muito pequeno. Passo 3, você vai deixar esta atividade que você vai fazer o mais fácil possível, na menor quantidade possível. Beleza? Qual que é o mínimo possível? Eu usei muito isso com leitura. Tá bom? Durante muito tempo eu não tinha a obrigatoriedade de ler, eu tinha a obrigatoriedade de segurar o livro, eu só precisava segurar o livro. Muito bem, agora, o que você vai fazer? Você vai colocar de forma que esta ação que
que você vai realizar, que é o passo 3. Fique automático. O que é isso? Como é que você deixa isso automático? Você vai deixar esta ação que você quer. Você vai organizar o ambiente de forma que você não precise pensar para fazer. Então, hoje eu ainda tenho o hábito de leitura. Muito bem. Que horas que eu leio? Eu leio à noite quando eu vou para minha cama. Tá? Eu vou pra cama pra dormir e por alguma razão me dá um sono da porra, eu tô dormindo, que é uma beleza. Mas eu vou pra cama, eu pego o meu livro e eu leio 1 página, 2 páginas às vezes, dependendo de como que eu tô. Então eu não preciso mais pensar. Então, pra você, qual é a atividade que você quer começar? Você quer ir pra academia? Você quer comer saudável? Seja o que for. Você vai preparar o seu ambiente, tá? Pra deixar o mais fácil possível, porque quando tá fácil, fica automático. Você consegue automatizar, tá bom? E agora, eu vou dar uma sugestão para você, que eu acho que você ainda não ouviu em outro lugar, que você ouviu aqui comigo, que você vai ouvir aqui comigo, mas eu vou contar para você. Passo número 4. Todos nós cometemos erros. E você sempre vai cometer. Mas a minha sugestão para você: cometa erros novos. O que significa isso? Carlos, do que você está falando? Neste sentido, no passo 4, você vai mapear os seus pontos fracos. Por quê? Porque todos nós temos pontos fracos. Todos nós temos pontos fracos. Eu vou te contar aqui os meus pontos fracos. Uma coisa que eu adoro. Eu adoro. Pastel de feira. Eu estou em São Paulo. Coloca aqui para mim no chat quem é de São Paulo. Pastel de feira aqui em São Paulo é um negócio maravilhoso. Só que eu tenho a minha dieta. Muito bem. Então eu negocio comigo mesmo. Como que eu negocio comigo mesmo? Eu negocio da seguinte forma. Eu falo assim: Carlos Henrique, lindo, maravilhoso. Você pode comer o que você quiser. Mas primeiro, você come seu lanche. Beleza? Você comeu sua marmita, seu lanche. Tá com fome, vai lá e come 3 pastel. Mas primeiro eu come a marmita. E eu preparo a minha marmita de um jeito que, quando eu sento para comer, eu sei que eu não vou ficar com fome. Mas eu tenho essa regra para mim. Eu sei que tá o meu ponto fraco. Outro ponto fraco que eu tenho: coxinha de festa. Eu adoro coxinha de festa. Muito bem. Sábado, eu vou numa festa. Então, o que eu vou fazer para eu não me sabotar? Eu vou comer um prato de salada em casa. Então eu vou pra festa com a barriga cheia de salada. Ou, pô, eu vou comer coxinha? Vou. Mas eu não vou comer 20. Eu vou comer 2. Porque eu sei aonde está o meu ponto fraco, tá? Neste assunto. Pergunta pra você: qual é o seu ponto fraco? Manda no chat pra mim qual é o seu ponto fraco. Por quê? Porque você sabe qual é. Você sabe qual é. Eu não sei não, mas você sabe. Então, o que é que você vai fazer? Você vai proteger os seus pontos fracos. Porque se você não proteger seus pontos fracos, você vai ficar tropeçando neles. Esse é o ponto. Entendeu? Então, no passo número 4, você vai proteger seus pontos fracos. Então, o que eu sei que é um ponto fraco meu, tá? O que eu sei que é um ponto fraco meu? Para leitura. Tem muita gente que eu ouço fala assim: Carlos, para você fazer atividade intelectual de manhã, tá? Ler de manhã, tal, que a tua cabeça tá fresca. Para mim isso não funciona. Eu não consigo me dar sono. 5 horas, eu acordo 5 horas. 5 horas da manhã, se eu pegar um livro, eu durmo. Opa, então, por que eu tô te contando isso? Por que isso é um ponto fraco? Porque se eu não ler hoje à noite e deixar para ler amanhã de manhã, eu não vou ler. Você entendeu? Igor tá falando aqui que o ponto fraco dele é doces após o almoço. Igor, querido, tem uma pergunta para você. Faça esse teste e depois você me conta aqui. Eu gosto de comer doce também depois do almoço. Mas o que eu percebi? Eu percebi que se eu tomar um golinho de café com açúcar adoçado, me corta a vontade de comer doce. Faz esse teste para ver se você quer o doce ou você só quer a sensação de um doce específico, tipo um quindim e tal. Ou se você só quer a sensação de açúcar. Porque às vezes
a gente quer a sensação. Outro exemplo, às vezes, puta, eu não quero tomar cerveja. Eu tomo uma água com gás. Passa a minha vontade de tomar cerveja. Aí você me fala, Carlos, mas o gosto é completamente diferente. Sim, é verdade. Mas eu quero o gás. É louco isso, né? Mas isso eu já sei que é um ponto fraco meu. Já sei que é um ponto fraco meu e eu me protejo disso. É sempre. Não, às vezes eu tomo uma cerveja, 2, mas quando eu quero, eu já sei o que fazer. Meu nariz está me incomodando. Outra coisa, quando eu era mais novinho, quando eu era menino, eu queria cortar o pão, eu cortava o café. Porque se um dia você me conhecer pessoalmente, você nunca vai me ver tomando pão com suco, pão com leite, pão com refrigerante. Não. Eu tomo pão, eu como pão com café. Então, quando eu cortava o café, a vontade de comer pão sumia. Então, essa era uma coisa que funciona pra mim, tá bom? Então, passo 4. Você vai estudar os seus pontos fracos. Beleza? Muito bem. Passo 5. Você vai priorizar a consistência e não a perfeição. Carlos, isso é óbvio. Não, não é óbvio. Não é. Tá bom, é óbvio, mas eu preciso falar para você mesmo assim. Então, o que é priorizar a consistência do jeito que eu tô falando para você? Você vai pegar o seu dia e você vai dividir em 3 partes. Manhã, tarde e noite. Muito bem. Seja o que for que você vai fazer. Se você errar de manhã, você volta para a sua rotina bonitinho de tarde. Se você errar de tarde, você volta de noite. Se você errar de noite, você acerta no outro dia de manhã. Por que isso? Porque durante anos eu me sabotei com o pensamento de 8 ou 80. Com o pensamento que eu tinha que acertar tudo. Com o pensamento que, puxa, eu tô fazendo dieta. Se eu comi um doce de manhã, o dia tá perdido. Ou se eu comi um doce depois do almoço, o dia tá perdido. Não. Então, a sugestão que eu dou para você, divida o seu dia em quadrantes. Então, peguei o do da manhã, seja o que for. Você errou de manhã, não tem problema. Você volta para os trilhos à tarde. Se errou à tarde, você volta de noite. Se errou de noite, você volta para outro dia de manhã. Por quê? Porque o que importa é consistência. Que nem eu comentei agora no início da live de um menino que eu vi que ele estava treinando violino. Tava horrível. Mas ele estava treinando porque um dia ia ficar bom. Não estava perfeito, não, longe disso. Estava horrível, ele estava torturando os ouvidos das pessoas que estavam próximas. Mas ele estava praticando, porque é praticando que ele melhora. Então, qualquer coisa que você começar a fazer, que você adotar essas estratégias, você vai errar. Se você é um amigo, estou te falando isso na tua cara, você vai errar. E tá tudo bem, o erro faz parte. O erro faz parte. Por isso que eu falei para você, cometa erros novos. Então, se você descobriu que você cai num buraco, num determinado caminho, você pega outro caminho. É isso. Entendeu? Então, vamos lá. Passo 1, tá? Para você adotar essa ideia. Para você que chegou agora. Vanessa, querida, chegou agora. Então, do que eu tô falando aqui? Tá? Só fazer um apanhado geral. Qual que é o tema dessa live, desse bate-papo? Qual que é o tema do bate-papo? O tema do bate-papo é o seguinte: abrace o tédio. Pega aquelas atividades monótonas, entediantes que você tem que fazer e insere elas na sua rotina. Beleza? Muito bem. Por que isso é importante? Porque em tudo que você quiser se desenvolver, vai ter uma parte chata, vai ter uma parte entediante, vai ter uma parte repetitiva que faz parte do processo. Tá bom? Beleza? Olha só. Agora, só pra gente amarrar, já estamos aqui. Nossa, quase 50 minutos. Era pra entrar 20, fiquei 50. Mas então, tá. Só pra amarrar esse ponto aqui. Como é que você vai aplicar esta ideia na sua vida? Tá? Você vai entender que a atividade entediante faz parte. Beleza? Muito bem. Você vai entender que não é sempre que você vai estar com vontade e tá tudo bem. Tá tudo bem. Beleza? As coisas mais importantes da sua vida você faz no piloto automático. Tá tudo bem. Beleza? Então vamos lá. Passo 1. Você vai entender isso, que nem sempre você vai estar com vontade. Passo 2. Você vai começar pequeno. Qual que é a menor versão do comportamento que você possa fazer? Tá? Passo 3. Você vai procurar deixar isso da forma mais
automática possível. E como é que você deixa da forma mais automática? Você deixa fácil. Você vai deixar fácil para você. Passo 4. Você vai mapear os seus pontos fracos. Por quê? Porque todo mundo tem. Todo mundo tem ponto fraco. Tá bom, você vai conhecer os seus. Tá bom? Passo 5. Você vai priorizar a consistência ao invés da perfeição. Quando você errar, e você vai errar, o que você faz? Que nem eu falei para você, divida seu dia em quadrantes. 3. Manhã, tarde e noite. Errou de manhã, continua certo à tarde. Errou à tarde, continua certo à noite. Errou de noite, continua certo no outro dia. Ah, hoje é terça-feira, começa hoje. Você teve uma ideia maravilhosa para começar um hábito novo na quinta, começa na quinta. Tá bom? E meus queridos e minhas queridas, estamos chegando ao final desse bate-papo dominante de hoje. Coloca aqui para mim se vocês estão curtindo, porque a minha ideia é fazer um desses por dia. De segunda, fazer um desses por dia, vamos ver se eu aguento, né? Mas por volta das 6:30 da tarde, eu entro nos stories, eu já falo, gente, estou ao vivo. Vou entrar ao vivo 6:30, 20 minutos, meia hora, hoje passou um pouquinho do tempo, mas a minha intenção é essa. E quinta-feira agora no YouTube, depois de amanhã tem live, aí é a live de verdade. Live dominante, 18 horas. Por que lá é live e aqui é um bate-papo? Porque o formato vertical aqui é mais difícil de dar uma aula, então é como uma conversa. Beleza? Gente, vocês têm alguma dúvida? Manda pra mim aqui que eu já respondo agora. Alguma dúvida, alguma dificuldade? Manda que eu já respondo agora. Se agora você não tem dúvida nenhuma, faz o seguinte. Lembrou de uma dúvida que é 2 horas. Não tem problema. Manda uma mensagem pra mim que eu faço um vídeo pra responder pra você. Beleza? Pessoal, muito obrigado pela gentileza da sua atenção. Foi um prazer enorme estar aqui. Eu adoro fazer isso. Eu adoro fazer isso. Eu adoro fazer. Podia ficar aqui até amanhã, né? Que eu levantei às 5 horas hoje. Mas eu adoro fazer isso. E vamos ver, porque amanhã eu vou voltar aqui. Tô pensando em voltar aqui. E vou dar um adianto para você de amanhã. Tem uma frase de um cara chamado James Clear. Igor, muito obrigado pelo elogio, muito obrigado. Tem uma frase de um autor chamado James Clear, que ele fala o seguinte: You don't rise to the level of your goals, you fall to the level of your systems. E o que ele quer dizer? Que você não vai se elevar para você atingir o objetivo que você quer. Não, você vai descer, você vai confiar, você vai depender, você vai se escorar nos sistemas que você tem. O que são os sistemas? Sistemas são os hábitos. Beleza? Mas isso é um papo para amanhã. Vejo vocês amanhã. Acredito que 18h30, mas eu vou colocando nos stories, tá bom? Abraço. Boa noite.